Os seres humanos conviveram com os dinossauros? De acordo com a paleontologia oficial, é impossível isso ter acontecido. Então me responda uma coisa, por que censuraram tantas evidências arqueológicas? Estamos falando de figuras, pinturas, gravuras em pictogramas, estatuetas e até pegadas fossilizadas em que o homem estaria junto com os dinossauros. Depois reclamam, mas eu não me canso de dizer, os meus seguidores são inteligentes. Então pense comigo novamente por alguns segundos. Não seria possível, em algum momento após a extinção desses animais incríveis, alguns terem sobrevivido, se escondido e depois evoluído de forma paralela ao homem? Ou quem sabe, nem por um segundo, um pequeno período da história, os dinossauros sobreviventes, evidentemente, entraram em guerra com os homens pré-históricos. Se é impossível, por que censuraram tantas evidências arqueológicas? Será que pelo mesmo motivo que eu estou refazendo esse vídeo de 2 anos atrás, que também foi censurado? Mas você e eu juntos vamos furar esse bloqueio. Por isso, eu quero o seu compromisso de espalhar esse vídeo, porque mais uma vez vou sacudir a sua mente. Eu sou Wagner Souza e sim, você está no canal Inteligentemente Proibido. É possível que em algum momento o ser humano tenha vivido com os dinossauros? Oficialmente é impossível, porque a paleontologia sempre disse que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Há 2 milhões de anos, o hominídeo começou a evoluir e nos últimos 200 mil nos transformamos em Homo sapiens. Ou seja, a ciência oficial diz que o período em que nos separa dos dinossauros é muito grande. Entretanto, sabemos que nem tudo é levado em consideração, especialmente quando se trata de evidências encontradas por arqueólogos solitários e que não são financiados por grandes corporações. Provas ou evidências que desafiam todos os testes das versões oficiais. Como, por exemplo, pinturas em pictogramas gravadas nas antigas estatuetas, mas também pegadas fossilizadas lado a lado de dinossauros e seres humanos. O mais importante a se ter na cabeça é que são 2 versões totalmente diferentes e contrárias. Em primeiro lugar, se de fato o ser humano viveu entre os dinossauros, significa que nossa origem se remonta a pelo menos 65 milhões de anos, bem antes que nos contaram. Em segundo, o contrário, se isso também for verdade, seria possível que após sua extinção há 65 milhões de anos, alguns sobreviveram e evoluíram em ambientes remotos. Ou talvez a chave de tudo isso seja que os hominídeos, que também estavam evoluindo, coexistiram, mesmo num período curto de tempo com essas criaturas magníficas. Isto implicaria que hoje em dia também pode haver pequenos redutos de dinossauros que evoluíram de forma paralela após a sua extinção. Existem muitas lendas, como o monstro do Lago Ness, que era uma espécie de dinossauro que teria evoluído paralelamente. Também temos um exemplo mais palpável, como o selacanto, um animal marinho quase extinto, mas que tem sido mantido desde o Cretáceo, sem evoluir, mas que sobreviveu. Então, não é tão absurda a hipótese ou a ideia de que o ser humano talvez tenha vivido com os dinossauros e que podem ter sobrevivido em ambientes isolados ou talvez em grandes cavernas subterrâneas. No Peru, temos uma parede de pedra na província de Uctucamba. Esta pintura apresenta uma série de 20 figuras de humanoides com lanças e que estão sitiando uma criatura bem semelhante ao Diplodocus. O curioso é que se trata de uma pintura oficial e está registrada em um museu. A pintura demonstra que alguns dinossauros sobreviveram e foram caçados pelos seres humanos. Em 1920, um homem encontrou em sua fazenda, bem no entorno ao Grande Lago, estranhas esferas enterradas a 2 metros de profundidade. Estas pedras foram fotografadas pela professora Lily Smith. Nela há figuras que aparecem um ser humanoide com 3 dedos que tinha o nariz achatado com grandes presas saindo de seu maxilar. Esses desenhos são bem semelhantes aos mamutes junto com dinossauros. Com isso, a imprensa trouxe a história e muitos historiadores e museus se interessaram pela descoberta. Um deles foi Jack, da Sociedade Histórica do Colorado, que percebeu uma enorme correlação com as figuras dos astecas. Encontrou uma série de escritas nos desenhos,
porém se tratava da mesma escrita dos astecas. Mas será possível que os astecas encontraram algum reduto de dinossauros na selva? Muitos pensaram que isso poderia ser algo mais importante e decidiram estudá-lo, e enviaram a várias instituições. Até que em 2014 elas chegaram ao Museu de Smithsonian, porém misteriosamente desapareceu no caminho. Coincidência ou censura programada para esconder a verdade? Tire suas próprias conclusões. Bem, outra evidência nos leva ao ano de 1924. O Sr. Samuel Pley, do Museu de Oakland, encontrou um curioso petróglifo no condado do Arizona. A estranha pintura foi chamada de Petróglifo do Desfiladeiro de Havasupai, nome do local onde foi encontrada. Essa também foi muito estudada, já que a pintura dava a entender que haviam pintado um diplodocus de pé. Embora tenha causado grande interesse por parte dos pesquisadores, a Universidade do Estado determinou que essa pintura não se tratava de um dinossauro, mas de um pássaro. Isso que é dito oficialmente. Para mim, pode ser qualquer coisa, menos uma ave. Claro, muitos pesquisadores riem desta hipótese, mas é o que está cunhado no selo oficial. E como é oficial, todos calam a boca. E mais uma vez aqui, você pode tirar suas próprias conclusões. Mas também há traços enigmáticos de dinossauros com gigantes de 4 metros de altura, e isso não é especulação. Nos Estados Unidos existe um local chamado Glen Rose, onde os rios Palucci, norte e sul, se convergem. Neste local, no ano de 1908, encontraram pegadas fossilizadas de dinossauros junto a de seres humanos, ou o que se pensou ser de seres humanos. Essas pegadas foram formadas no mesmo período, já que foram encontradas na mesma camada de terra que pertencia ao Cretáceo. Os traços dos dinossauros mostram 3 dedos grandes e a parte de trás correspondente ao calcanhar de um ser bípede. Lado a lado estão as marcas de 38 centímetros correspondentes à de um ser humano, com cerca de 4 metros de altura, ou seja, de um gigante. A autenticidade do achado é totalmente oficial, porém o biólogo cubano Jenglin garantiu que não se trata de seres humanos, mas dos próprios dinossauros, os mesmos que fizeram as de 3 dedos. Eles fizeram isso apoiando primeiro o calcanhar ao invés dos dedos. Você deve estar se perguntando então qual é a explicação dos 5 pontos correspondentes dos dedos do pé de um ser humano? Bem, isso eles não explicam. Novamente, esta versão ficou como sendo oficial e ninguém pôde questionar, embora seja totalmente ou tremendamente evidente que as pegadas que acompanham as de 3 dedos sejam humanas, ou pelo menos não sejam de dinossauros. Bem, o último enigma se trata de 37 mil figuras de barro encontradas em Acámbaro, no México. Essas figuras tinham dinossauros de várias espécies, reptilianos, mas são totalmente falsas após análises. Elas não eram de milhões de anos, mas algumas décadas. Mas isso é algo como as pedras de Ica, uma série de pedras nas quais estão gravadas dinossauros, operações e corações, etc. Mas neste caso fizeram outras pedras e misturaram para se tornar uma fraude. Bem, em várias culturas antigas, vemos répteis representados que são bem diferentes dos dinossauros. Não devemos confundir, embora possa haver alguma relação. Reptilianos são aqueles deuses que desceram dos céus ou das estrelas, trazendo conhecimento para o homem. Entre eles também pedras ou gravuras como de Göbekli Tepe, em que aparecem figuras de cobras com aparência humanoide. Bem, se isso for real, você acha mesmo que a ciência oficial admitiria que seres extraterrestres criaram o ser humano? Seja sincero, se pergunte. Que seres de outros mundos, outras civilizações nos criaram? Se pergunte novamente. Seja sincero. Eu acredito que a censura não é real, ela é mais que real. Mas e você? O que acha? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.